O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio continua a conversar hoje com o arquiteto do setor de patrimônio histórico, Luiz Francisco Perrone, que tem 16 anos de experiência em restauro de patrimônio edificado. O tema desta entrevista é a obra de adaptação à acessibilidade universal realizada pelo SPH no prédio do Instituto Parobé. Boa noite, Perrone. É um prazer te receber novamente aqui. Boa noite. Como é que surgiu o projeto de intervenção no prédio do Instituto Parobé? O prédio do Instituto Parobé, ele é o último da primeira geração, da primeira fase de implantação dos institutos autônomos, das escolas autônomas, que vieram a formar a Universidade do Rio Grande do Sul primeiro e, posteriormente, a Unidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Centro. Esse projeto surge da necessidade de intervenção em edifícios que estavam com uma idade já avançada. A gente tem que considerar que a construção civil, ela se consegue a permanência com qualidade de um edifício até os seus primeiros 50 anos de vida. A partir desse tempo, a degradação do edifício, das suas partes, dos seus componentes, ela começa a se acentuar. Temos que entender também que a universidade passou por um período bastante difícil, nos anos 90, principalmente, em que ela não conseguiu fazer a correta manutenção nesses prédios. Então, houve uma aceleração bastante grande e que resultou, na verdade, na necessidade da criação de um projeto específico para atender às necessidades que eram urgentes e especificamente no prédio do Instituto Parobé. Isso estava muito claro no início dos anos 2000, onde nós tínhamos estruturas em ruína ou ruindo, e que resultaram nessa necessidade de intervenção muito, muito intensa, muito profunda. Alguns prédios, pela natureza da sua utilização, estavam em melhores condições. O Instituto Parobé foi um dos prédios da primeira geração da universidade, que estava em piores condições em termos de coberturas. E se a gente pensar que a cobertura é o que protege contra a penetração de água, a água é igual umidade, e umidade é o maior fator de degradação, a gente entende claramente que o Instituto Parobé estava numa situação muito difícil naquele momento. Foi início dos anos 2000. Então foi feito um planejamento de ações e algumas ações foram feitas num momento, outras feitas em outro momento. Mas desde já a gente tinha essa necessidade. E nessa época de intervenções ao longo dos anos 2000, Perrone, o que foi feito no prédio? Olha, num primeiro momento, foi dada essa demanda por necessidade de estanqueidade, as primeiras ações aconteceram no sentido de proteger as coberturas. Então, a ação primeira foi uma recuperação das estruturas de madeira, porque das cúpulas. O prédio é constituído por 3 cúpulas, tem uma cúpula central mais alta e 2 cúpulas laterais no extremo do edifício, sendo que uma delas estava em ruína. Ela não tinha mais condições de utilização, porque a estrutura de madeira tinha rompido e a cobertura tinha afundado para dentro da sala. A cúpula central não estava nessa condição, mas estava muito perto disso, e a cúpula sul estavam um pouco em melhores condições, mas as estruturas muito afetadas, trazendo risco, inclusive. Então, a primeira ação foi feita nesse sentido, foi feita a substituição
até o projeto previa, foi feito um levantamento, peça por peça de madeira, foi feita uma previsão de substituição e no momento que se iniciou a obra se concluiu que havia necessidade de uma intervenção mais profunda. Até pela dificuldade de se fazer emendas, o projeto previa troca parcial das madeiras, uma madeira que estivesse em más condições, normalmente em função da infiltração de água, as pontas apodrecidas, substituir só a ponta. Aí quando se montou uma grande estrutura de andaimes dentro das cúpulas e se ia desmontando, tirando partes dessas peças e recolocando, e não se conseguia recolocar, porque a madeira, apesar de visualmente estar em boas condições, quando se ia fazer a emenda, ela não tinha suporte físico mais. Então nós acabamos trocando aproximadamente 90% das madeiras das estruturas originais. Então essa foi a primeira fase. Em seguimento, em função inclusive da disponibilidade de recursos. Os recursos que foram captados naquele primeiro momento permitiam executar essa etapa. Aí uma nova captação se executa mais uma etapa de recuperação de cobertura. Então o foco foi na recuperação primeiro das coberturas. Foram recuperadas as coberturas das alas intermediárias do prédio. A partir daí se pôde pensar em trabalhar internamente. Então uma nova etapa, se construiu um auditório na área da cúpula central, um auditório capacitado. Numa quarta etapa de obra se fez a recuperação da sala de aula, um pequeno auditório, sala de aula localizado na cúpula norte, até chegarmos na atual intervenção, isso já foi feita nos anos 2015. E no que consiste esse novo projeto de intervenção aí? Dentro dessa visão de necessidade de capacitar os edifícios com acessibilidade universal, o projeto passou a focar nessa dificuldade, porque o edifício do Instituto Parobé é um edifício que tem 4 pavimentos na cúpula central, e pavimentos com grande pé direito, então isso é um grande deslocamento vertical, e ele era uma barreira. A inexistência de elevador era uma barreira para a utilização tanto de alunos quanto de professores, eventuais visitantes. Então, se focou na questão da acessibilidade nessa última etapa de obra que nós realizamos. Construindo dentro do edifício, na área da cúpula central, um elevador e sanitários, se fez uma modernização dos sanitários, na verdade uma reconstrução dos sanitários e ampliação, até para atendimento de legislação, porque a quantidade de sanitários era pequena, era abaixo do que é regulamentado em lei, e dotando também os sanitários de cabines acessíveis para cadeirantes, com sistema automático, enfim, as disposições legais quanto à questão da acessibilidade. Então, essa última etapa focou especificamente nessa situação de dotação de acessibilidade universal. Perrone, como foi realizar a obra? E eu penso também o fato de que a engenharia química, o curso de engenharia química não, desculpa, o curso de engenharia mecânica permaneceu lá com as atividades ao longo de todas essas intervenções, né? Tem sido um desafio, e esse é um desafio que se enfrentou no Instituto Parobé, porque o Departamento de Engenharia Mecânica não cessou em nenhum momento as suas atividades. Então nós fizemos uma intervenção que não foi extensa em termos de área do edifício, mas que foi muito intensa e muito problemática, porque a circulação do edifício, a circulação vertical do edifício se dá exatamente na área em que nós realizamos a obra.
Então, nós tivemos que resolver a circulação de pessoas com a realização da obra sem maiores prejuízos às atividades desenvolvidas. E uma obra sempre gera ruído, ela sempre gera poeira. Se isola a área, se monta tapume, mas existe um vazamento tanto de ruído como de partículas sólidas para o espaço contíguo, e esse espaço contíguo eram salas de aula, eram laboratórios, era a área administrativa do Departamento de Engenharia Mecânica, que é exatamente no módulo central. Então, nós tivemos uma grande dificuldade nesse sentido, e fundamentalmente em função da necessidade de substituir as instalações, porque nós estávamos trabalhando em instalações sanitárias e os sanitários do edifício eram na mesma posição. Inicialmente nós previmos a permanência de um sanitário masculino e um sanitário feminino durante a realização das obras, então fazendo obras num andar, depois no outro andar, mas chegamos à conclusão que isso não seria viável, porque o sistema de esgotos do prédio estava tão comprometido em que o subsolo estava contaminado. Quando nós fomos fazer a escavação para construir o poço do elevador, nós chegamos à conclusão que a tubulação era basicamente inexistente, então toda a água servida do edifício descia e era absorvida pelo solo na região em que nós íamos trabalhar, que nós íamos escavar. Então nós tivemos que paralisar, interditar os sanitários existentes para poder realizar, para poder prosseguir na obra de implantação do elevador. Então, em vez de trabalhar um andar de cada vez, sanitários masculinos e femininos em cada andar, a dificuldade acabou sendo a vantagem, que nós podemos trabalhar em todos os pavimentos ao mesmo tempo. Isso nos permitiu retribuir o transtorno que nós trouxemos com a maior velocidade de obra, ou seja, um impacto que nós estávamos produzindo que era negativo por um menor tempo. Então isso foi o lado bom da obra, mas nós realmente tivemos muita dificuldade nesse sentido de trabalhar com o edifício ocupado. Isso sempre é uma situação que traz redução de qualidade do espaço, né, durante aquele período. Mas foi superado. E qual é o estágio atual? A obra ela está concluída em termos de obra civil. O elevador já entrega à comunidade, está sendo utilizado, os sanitários estão abertos ao público também. Então, em termos de... São pequenas complementações que são necessárias na área periférica, que se trabalhou, porque como se trabalhou também a questão da acessibilidade, o edifício tinha no seu acesso principal, voltado para Sarmento Leite, uma escada, diversos degraus. O acesso ao edifício foi redirigido para a área central, para o centro do quarteirão. Então houve necessidade de mudança do sistema de portaria e controle de pessoas para uma nova área. Isso já foi concluído também. E está o estágio hoje é obra concluída. Felizmente nós conseguimos finalizar essa etapa. Claro, naturalmente o edifício ainda necessita de outras intervenções na sua requalificação, mas conseguimos atingir dois pontos essenciais, que primeiro a recuperação de cobertura e segundo dotação de acessibilidade universal. Perrone, muito obrigada pela entrevista, pelas duas entrevistas, né? Muito interessante, assim, muito bom a gente conhecer mais profundamente, né? E informar para os nossos ouvintes o que realmente o setor de patrimônio histórico está fazendo com relação aos prédios da universidade, né? Então, foi um prazer, muito obrigada pela sua presença. Um prazer meu expor um pouco do nosso trabalho e colocando, então, a nossa área de obras à disposição de vocês sempre que tiverem necessidade de algum esclarecimento.
O convidado deste programa foi o arquiteto do setor de patrimônio histórico, Luiz Francisco Perrone, e o tema da entrevista, a obra de adaptação à acessibilidade universal realizada pelo SPH no prédio do Instituto Parobé. O Momento do Patrimônio é realizado pelo setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, pela manutenção e pela adaptação à acessibilidade universal do conjunto edificado da universidade. O SPH também desenvolve ações educativas sobre a importância da preservação dos prédios históricos e promove discussões vinculadas à área do patrimônio cultural em geral. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nossa página na internet ou no Facebook, ou entre em contato conosco pelo e-mail patrimoniohistórico@urgs.br. Este programa teve produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações de Luiz Fogassi, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!